E aí, pessoal, tudo bem? Estudando muito? Deveria. Hoje eu quero falar rapidamente com vocês sobre um tema que é recorrente e muito importante para o nosso processo de aprender a estudar, que é a participação dos pais ou responsáveis no processo de estudo dos alunos, dos filhos, netos, enfim, aqueles que tiverem sob sua responsabilidade. A pergunta básica que nos chega com frequência é: devo ou não devo ajudar meu filho a estudar? Se devo ajudar, como fazê-lo? O que a gente percebe muito e com muita frequência é que os pais ou responsáveis, eles delegam para a escola uma responsabilidade grande, que a escola tem, é verdade, mas a escola ela não ensina o aluno a estudar sozinho. A escola ela tem bons professores, ela ensina as matérias de forma muitas vezes inteligente, interessante, mas ela não tem uma disciplina na escola que ensine o estudante a estudar sozinho em casa. E aí, quando o estudante chega em casa, seja tem a idade que tiver, ele se depara com uma situação onde ele está sozinho, não tem um mestre, não tem um professor, tem um monte de matéria para estudar, e aí, o que eu faço? Aí vem o pai e fala: senta e vai estudar. A mãe: meu filho, eu não preciso mais estudar, agora você tem que estudar. Eu posso ver minha televisão, agora você estude. Aí existem aqueles pais que são um pouco mais compreensivos e conversam com os filhos: meu filho, é importante estudar, olha o seu futuro. Conversam de uma maneira mais calma, né? E aí essa calma também não dura muito, na medida em que os filhos não querem estudar, começam a procrastinar, e aí começa o estresse em casa. A resposta para a pergunta inicial é: devo ou não devo ajudar meu filho a estudar? A resposta é sim. Como? O estudo ele tem que ser dividido em 3 partes: planejamento, organização e acompanhamento. Dependendo da faixa etária do aluno, cada parte dessa do estudo, o responsável vai ter mais ou menos interação. Então eu divido aqui basicamente em crianças até 7 anos, crianças de 8 a 14 anos e a partir dos 15 anos. Crianças de 0 a 7 anos, o planejamento, a organização e acompanhamento tem que ser todo feito com o responsável. Então, o planejamento do que tem que ser estudado é feito pelo responsável, porque a criança na cidade não tem conhecimento e prática para fazer. A organização do que vai ser estudado, o responsável também participa desse processo, e o acompanhamento no processo de estudo. Tem que estar junto. Quando a criança já está na faixa dos 8 aos 14 anos, o planejamento também tem que ser feito pelos pais ainda, integralmente, porque às vezes eles não têm esse conhecimento de planejamento. Já a parte de organização daquilo que tem que ser estudado naquele momento, já diminui. Eu chegaria a 70% é feito pelos pais e responsáveis e 30% já é feito pelo aluno. E na parte de acompanhamento, 50% é feito pelos pais responsáveis e 50% é feito só pelos alunos. Quando o aluno já tem mais de 15 anos, os pais ou responsáveis podem vir ajudar apenas no planejamento do estudo, na montagem do planejamento de estudo. A parte de organização e a parte de acompanhamento é toda feita pelo aluno, porque dessa maneira ele vai ganhando conhecimento para poder estudar sozinho. Então, planejamento, organização e acompanhamento. Planejar é definir o que vai ser estudado e quando. Quantas horas vai ser estudada de cada matéria e que dias que essas matérias vão ser estudadas. Organização, no momento em que o estudo for iniciar, o que vai ser feito naquele momento? Organizar as matérias, organizar o ambiente, se preparar para o estudo. E o acompanhamento é: estou estudando sozinho ou estou estudando acompanhado do meu pai ou do meu responsável. Então, queridos pais, responsáveis, avós, tios, aqueles que estão junto dos alunos nos momentos em que estão estudando fora das suas escolas, veja a faixa etária, mas é claro que tem criança de 8 anos que a gente enquadra em 7, tem criança de 14 que a gente já pode jogar para a questão de 15, depende da maturidade, depende da individualidade de cada um. Essas faixas que eu coloco, que são setênios, que vão de 7 a 7 anos, a grosso modo, elas pegam uma tendência generalizada, elas podem ser adaptadas conforme as características de cada criança. Então, preste atenção na faixa etária, preste atenção no processo de planejamento, no processo de organização e no processo de acompanhamento.
Com isso, vocês vão estar cumprindo um papel importante na educação dos seus filhos, ou a que estão sob a sua responsabilidade, não delegando para a escola uma responsabilidade que ela não tem capacidade em função de tantas atividades que ela tem de exercer sozinha, e vão estar fazendo o que é mais importante, ajudando aqueles que estão sob a sua responsabilidade a aprender a ter um procedimento, um processo de estudo que vai ser útil para a vida inteira deles. Então fica aqui a nossa dica de hoje, aproveitem, curtam o nosso vídeo, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal. Um abraço, obrigado, até semana que vem.